Esse é o podcast Cuidadores de Esperança e hoje a gente traz um tema muito importante que eu já compartilhava ali com a Sofia, que é da nossa produção, que é um tema que eu gosto muito porque eu tenho uma avó que eu amo demais e a gente vai falar do cuidado e da ternura entre as gerações, né? Famílias, avós, idosos, que é um tema também que a gente trouxe ali alinhado com o Jubileu da Esperança. A gente está trazendo temas do Jubileu da Esperança alinhados com temas de prevenção. Então, hoje a gente tem dois convidados muito especiais, o professor João Fadel e o professor Felipe Koller, que são da área pastoral, da área da teologia, e vão dizer um pouquinho o que eles fazem, com o que eles trabalham e um pouquinho da missão que eles fazem também na igreja. Acho que é legal a gente saber. Então, vamos começar aqui pelo professor João. Se apresente para o nosso público, assim, eles já estão acostumados com o nosso podcast, é muito leve, uma conversa, então, bem-vindo, professor João. Obrigado pelo convite. Sou o João Luiz, como ela já apresentou, sou assessor de Identidade, Missão e Vocação aqui na província Marista Brasil Centro-Sul, trabalho com os maristas, sobretudo na área de formação. E minha formação exatamente é também na área de teologia, exegese bíblica e doutorado em teologia bíblica. E é um pouco disso que a gente cuida e faz. Além disso, tem um trabalho pastoral de preparação de adultos, na verdade, para os sacramentos e de preparação para o sacramento do batismo, na paróquia do Rocio, Nossa Senhora do Rocio, aqui em Curitiba. Bem-vindo, professor João. Professor Felipe, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Gisele. Obrigado pelo convite. Eu sou professor de teologia no Estúdio Teológico, na Faculdade Claretiana de Teologia, aqui em Curitiba, onde o foco é a preparação de candidatos ao ministério ordenado, seminaristas e religiosos, né? E sou membro da comissão da equipe de reflexão da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB e também toco um projeto de espiritualidade nas redes sociais com o meu amigo Matheus, que se chama Oficina de Nazaré. Oficina de Nazaré. São José, aqui um grande exemplo. Famílias, avós idosos, a gente traz São José também como um exemplo, né, de alguém que soube estar ali entre as gerações e fazer também com que a missão dele de pai, de educador fosse exercida. Então a gente começa assim, depois dessa apresentação, já trazendo uma pergunta, né? O que para vocês significa assim, ser uma pessoa que cuida e que traz esperança na comunidade? O professor João falou que ele acompanha um grupo na paróquia que está se preparando para o batismo e com certeza se fala também da missão de quem vai ser batizado e por que ele vai ser batizado. Então, como é que isso reflete na sua experiência de igreja e na sua experiência assim, pastoral mesmo, acadêmica? Vamos começar com o professor João, depois a gente passa para o professor Felipe, assim, é mais na mesma dinâmica, né? Como que... Começar pelos mais velhos. Exato. Muito bem. Mais experiência, mais coisa boa para a gente conversar, né, professor João? Já tinha pensado nessa pergunta e uma coisa que me veio para ligar com a esperança é que a proposta de Jesus de Reino de Deus é uma proposta cheia de esperança. Desde que ele anuncia o Reino de Deus, esse reino vem carregado de esperança. E é isso que a gente deseja para as pessoas, em particular para os cristãos, para os católicos, ou seja, para as pessoas que querem viver essa esperança, de serem portadores desse reino, porque é um reino de esperança. Vamos lembrar que Jesus disse, né? Eu venho para libertar os cativos, para sanar aqueles que estão doentes, para trazer vida às pessoas que sofrem de alguma forma. Então, penso que a esperança está ligada à nossa missão cristã. Professor Felipe, tem outra experiência com os estudantes lá na faculdade, no instituto. Então, como é que é a sua experiência lá de comunicar essa esperança com a liturgia, vamos dizer assim, para os estudantes, para as pessoas que estão assim, tomando, quem sabe, o primeiro contato, aprofundando, né, a liturgia da igreja? Como é que a liturgia pode transmitir esperança? Sim, ali no trabalho docente com os alunos do Estúdio Teológico, tem todo esse âmbito de formar cuidadores também, né? São pessoas que vão ter responsabilidades pastorais muito sérias, assim, na comunidade cristã, né? E a liturgia, outros assuntos, e sobretudo quando a gente
consegue enxergar o vínculo que existe entre essas várias áreas, né? Não setorizar tanto. Acho que tudo isso pode ajudar a formar cuidadores no sentido que o Papa Francisco ressaltava, de que no momento em que a gente vive de uma crise que acontece em tantos níveis ao mesmo tempo, a gente tem diante de nós a tentação de meio que largar tudo e só tocar o mínimo que tem que ser tocado, ou às vezes a tentação de controlar as coisas de um modo agressivo, violento, não deixar que nada saia das nossas rédeas. Mas acho que essa posição de cuidado, essa posição de guardião, que era o que o Papa Francisco enfatizava na missa de abertura do pontificado dele, né? Essa vocação de guardiães que nós temos. Essa posição de cuidado é uma posição que não cai nem nessa indiferença, nesse descaso, nesse tanto faz, nem no controle que tenta ser autoritário sobre as realidades que estão ao nosso cuidado, né? É uma posição de cultivo responsável, de cultivo que não se isenta das responsabilidades, mas que sabe ser delicado, que sabe ser não violento diante do mistério que é a vida de cada pessoa, né? Dentro dessa dinâmica pastoral, dentro dessa dinâmica litúrgica, dentro dessa dinâmica de gerações, a gente tem pessoas de todas as idades na igreja. A gente tem uma igreja que tem lá os bebezinhos que são apresentados à comunidade e os idosos da comunidade que às vezes deram a vida inteira na pastoral e depois a gente acompanha, vem a gente crescer. E a gente tem aqui duas pessoas, um professor jovem e alguém com mais experiência também para contar para a gente de tudo que viveu. Como é que vocês veem esse cuidado entre as gerações? Acho que depois do Papa Francisco fica muito mais evidente assim, essa coisa do não vamos descartar as pessoas da nossa comunidade. Como é que vocês veem isso dentro da faculdade, dentro da pastoral, dentro da comunidade, aqui dentro do seu trabalho? Como é que vocês veem isso, professor João? De fato, a gente observa que essa questão geracional ela tem tocado a sociedade de muitas formas. É um ponto assim, delicado, porque ao mesmo tempo em que há sensibilidade para essas pessoas, para esses grupos, em particular aqui a gente está falando dos mais idosos, por outro lado, há várias situações que dificultam a vida dessas pessoas. Então, eu diria, em primeiro lugar, a comunidade deve ser o espaço para as pessoas se conectarem. Que o drama, você falava do Papa Francisco, o Papa Francisco justamente insistia nisso. Nós precisamos conectar as pessoas. Precisamos fazer com que as pessoas se sintam parte. O drama dos mais idosos é serem desconectados, descartados, você usou o termo, ou seja, já não servem porque não fazem parte. Mas quando nós trazemos para a comunidade, trazemos para a vida da família, trazemos para a vida da sociedade, essas pessoas passam a se sentir pertencentes. Isso, para mim, é um dos aspectos fundamentais. Então, a pertença, se podemos dizer, é um elemento fundamental. Eu me sentir parte, seja na família, seja na comunidade, seja na sociedade, faz com que eu sinta também vontade de viver, sinta vontade de doar, sinta vontade de estar ali junto. O contrário também é o risco. Se eu sou descartado, eu perco o sentido da vida e isso pode ser bastante preocupante, bastante danoso. Professor Felipe, como é que você vê essa realidade? Uma comunidade cristã, uma comunidade eclesial, uma das características dela é justamente a de conseguir reunir não só no mesmo lugar, mas numa mesma vida de comunidade, gente que não estaria reunida de outro jeito, né? Atravessando diferentes campos profissionais, faixas etárias, até classes sociais, né?
Claro que a gente precisa muitas vezes de trabalhos pastorais focados em determinado grupo ou em determinada faixa etária, mas isso ainda não é... Só isso não garante uma eclesialidade nesse sentido em que todos podem conviver juntos, todos podem fazer parte da mesma comunidade, que é o próprio corpo de Cristo, né? A comunidade cristã. E nesse sentido, acho que isso é bem vivo na experiência eclesial nossa, né? Como que a gente trava contato com pessoas que, sabe, ultrapassam o nosso círculo familiar, aquele círculo em que a gente poderia quase que se fechar a vida inteira naquele círculo, mas ali no espaço da experiência como igreja a gente se encontra, né? Sobretudo quando a gente fala das pessoas idosas e tudo mais, né? Eu pensando nisso, me vem à mente rostos, nomes de religiosas, religiosos e outras pessoas que fazem parte da vida da igreja, que quando eu era criança, adolescente, jovem, tiveram um papel fundamental, né? De ser rosto da maternidade da igreja que a gente experimenta na comunidade, né? Só para não ficar no abstrato, né, mas numa religiosa específica comboniana italiana, irmã Silvia Piantoni, que já está bem idosa, já voltou para a Itália, mas na minha experiência, na minha trajetória, na experiência de fé, na experiência de servir a comunidade cristã, ela foi um marco importante ali e que se para pensar, não é que me ensinou esses conteúdos importantes, assim, mas foi uma presença e um modo de se relacionar, de acolher, de acompanhar um amadurecimento, um percurso que fez a diferença, né? Isso as nossas relações nas comunidades proporcionam, né? Deixa eu claro. fazer um comentário que às vezes eu fico pensando que seria melhor. Por exemplo, peguemos a celebração eucarística. Bom, a gente sente que a dinâmica da celebração às vezes não é propícia para os mais jovens, por exemplo. Então não seria melhor sempre ter coisas separadas, ou para as crianças, ou enfim. A gente pode, como disse, a gente pode pensar esses espaços particulares, mas eu penso que a Eucaristia, a celebração eucarística, por exemplo, dominical, tem essa força de reunir a família, as famílias e a família cristã, né? Estão ali juntos. Então é legal isso, falar assim, se leva a criança pequena, né? O neném, a criança pequena, a criança que está mal aprendendo a andar, mas ela vai à missa, ela faz parte, ela cresce junto. Assim como também a gente vê lá pessoas, às vezes viúvos, viúvas, pessoas que já não estão mais com sua família, que vão participar. Então, essa comunhão, essa comunidade que se forma, ela tem uma força, porque atravessa as gerações. Então, ao mesmo tempo, é interessante a gente pensar isso, ao mesmo tempo que a gente tem que dar espaço para os vários grupos e entender as especificidades ou as necessidades peculiares, é importante a gente ter essa vivência comunitária, porque isso reforça o sentido de cada geração, de cada momento da vida. Se sentir pertencente, mas ao mesmo tempo se sentir fortalecido na comunidade, né? Sendo quem você é, tendo a idade que você é. A gente fez essa introdução e a gente vai começar a aprofundar. Esse é só o começo do podcast, você que está aí nos acompanhando. A gente vai agora para um outro momento, para um outro bloco, onde a gente vai aprofundar questões de prevenção e como que isso do cuidado, da esperança, entra também nessa dinâmica, né, das pessoas da nossa comunidade que precisam ser olhadas com um cuidado talvez maior. A gente volta já. Esse é o podcast Cuidadores de Esperança e hoje nós estamos falando de cuidado e ternura entre as gerações, aqui com o professor Felipe Koller, professor João Fedel,
pessoas assim que têm experiência para contar para gente sobre como que a gente pode fazer com que as gerações convivam em harmonia dentro das comunidades, o que já acontece, eles já comentaram isso, mas agora a gente vai falar também de como que a gente pode prevenir, falar de prevenção com os idosos. Eu fui religiosa e eu fiz muita missão visitando casas nos interiores aqui do Brasil, Minas, São Paulo, Fortaleza, morei no Ceará há 6 anos, vivi experiências lindíssimas. Mas muita coisa que eu via nessas missões era, tipo, bater na porta e tinha um idoso sozinho, assistindo televisão. Às vezes doente, às vezes assim, esperando alguém para conversar, e aí quando a gente começava a conversar, a conversa ia longe, né? Mas era algo muito comum, da gente ir nas casas e ver um idoso sozinho. Né? E às vezes quem chegava nesse idoso era a gente que estava ali na comunidade fazendo uma missão, ou a própria comunidade que também tinha um trabalho assim mais contínuo, né? Então, dentro dessa minha experiência nas comunidades e visitando famílias, né, a gente encontra muitos desafios a serem enfrentados. Eu vou trazer aqui a solidão, o abandono, né? Muitas vezes o idoso que vive uma vida solitária mesmo. Como é que a gente pode encontrar soluções para esses desafios, vivendo em comunidade? Na opinião de vocês, o que vocês diriam para as pessoas assim, olha, vamos olhar mais para cá, vamos olhar mais para essa outra situação. Como é que a gente pode melhorar isso? Sem deixar que os idosos das nossas comunidades sejam abandonados e trazendo também esse olhar de prevenção. Vamos fazer aqui, vamos trazer uma dinâmica de prevenção, não só de consertar coisas, mas como é que a gente pode prevenir para que isso não aconteça? Quer começar? Acho que há alguns anos, não tantos anos assim, pouquíssimos anos, né? Essa situação de solidão, ela já era um problema, evidentemente, sempre é um problema, né? Acho que hoje tem um fator a mais ainda, né? Que essa solidão acaba abrindo espaço para que pessoas solitárias, e sobretudo os mais idosos, né, sejam sugados pelos conteúdos que chegam através dos seus dispositivos, das suas redes sociais, porque quase todos eles estão nesse mundo, né? E há muito tempo nos educavam para a gente tomar cuidado com esse mundo, mas assim, é algo que todo mundo acabou ficando muito vulnerável, muito exposto a todo tipo de manipulação que chega por esses meios, né? E muitas vezes nessa faixa etária tem um problema de falta de criticidade, de critério quando se acessam esses conteúdos, né? Tudo isso que a gente nota como uma grande crise de polarização, de divisão entre as famílias por causa de posições diferentes e tudo mais, é um grande problema, é verdade, mas acho que tem um problema que é subjacente a esse, que é o fato de que é um vazio que foi preenchido pelo contato com esses conteúdos que praticamente substitui o contato vivo, concreto, né, palpável, né, pele com pele, com os amigos, familiares, a comunidade, né? E aí tem um acento a mais dessa crise, desse problema da solidão e, ao mesmo tempo, um chamado a mais da parte das nossas comunidades, né? Porque, como prevenção, acho que não tem um caminho mais sólido do que notar que, muitas vezes, aquilo que a gente ainda chama de comunidades cristãs tem um espírito comunitário bastante fragilizado hoje. Já há muito tempo, né, 12 anos atrás, quando o Papa Francisco escrevia Evangelii Gaudium, ele falava da crise do compromisso comunitário. As nossas comunidades, a gente chama assim, muitas vezes não tem um espírito comunitário, as pessoas não se conhecem, as pessoas vão numa missa, numa atividade e mal conhecem quem está sentado por perto, vão de modo individual ou com a sua família, vão ali, voltam para casa sem uma interação. Os que estão mais engajados nas comunidades, muitas vezes sobrecarregados com vários ministérios, funções, tarefas sendo exercidas, que acabam também sugando a vida comunitária, a vida em comunidade na gratuidade que ela tem, na beleza que ela tem por si mesma, né? E isso é bem grave, né? Umas questões, assim, teve um seminário em que eu dei uma formação uma vez, que na segunda vez que eu fui, um dos seminaristas tinha saído do seminário
E eu perguntei para os outros como é que ele estava. E ninguém tinha nenhuma notícia dele desde o dia em que ele tinha saído. Nenhuma notícia. Se ele tinha conseguido emprego, se ele estava bem, precisava de ajuda, alguma coisa assim. E isso que acontece num cenário desse acontece também numa paróquia, nas comunidades, que a gente fala de quem deixou de vir na missa, deixou de vir na igreja, mas a gente não faz ideia de onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, qual o problema que elas estão passando, né? Nutrir, alimentar, fortalecer as nossas comunidades como comunidades, né? Em que as pessoas se relacionem, em que as pessoas se conheçam, em que as pessoas se importem umas com as outras, né? Acho que esse é um caminho de prevenção assim, incontornável. Né? Criar relações fortes para poder prevenir a solidão. Olha que interessante. Eu não tinha pensado ainda por esse lado dos meios de comunicação, como as pessoas também idosas, tendo contato com o mundo digital, podem também se tornar pessoas solitárias porque estão ali naquele mundo e às vezes esquecem que também existe um mundo fora. Já tem esse lado do desinteresse, vamos dizer assim, de outras pessoas da comunidade que está fragilizada, mas ela também às vezes os dias vão passando e ela está ali, naquele mundo, né? Então, professor João, como é que você vê isso? Eu estava pensando na minha mãe. Ela tem 85 anos, dá 10 anos a mais para ela. 85, celebrou agora. Ela mora sozinha numa casa grande, tem minhas irmãs que moram perto, então ela não é que está sozinha porque não tem ninguém. Porque ela está com a vida dela. As outras famílias frequentam bastante, né? Até é um exemplo que eu ia dar, porque ela tem uma relação muito próxima dos netos e netas. Os netos e netas adoram, né? Gostam de estar com ela, sentem a presença dela, e ela é muito estimulante. Mas ela está sozinha. E ela foi aprendendo, era uma coisa que ela não tinha qualquer intimidade, mas foi aprendendo a mexer no celular, no WhatsApp, nas coisas. Não vive disso, ela mora não no campo propriamente, mas uma chácara. Então ela tem coisas para fazer dentro da limitação dela, mas esse contato existe. E a gente vê que é ao mesmo tempo um aspecto de solidão, mas por vezes é o que conecta essa pessoa com o mundo externo, com outras pessoas, né? Com outras amigas. Eu vejo ela comentar às vezes de amigas, né? Você falava de polarização, ela mostra, tem uma amiga que manda um monte de material porque ela não gosta, mas ela faz as seleções dela. E, ao mesmo tempo, ela mantém essa conexão com as pessoas. Então, ela mora sozinha, mas ela não perdeu. Então, ela frequenta a comunidade, ela se preocupa, ela tem a presença da família, né? Então, vamos dizer, eu acho que é uma solidão saudável. Ela sabe viver. E a gente tem que aprender, né? As pessoas, a gente vai viver. A gente não tem que imaginar que uma pessoa idosa vai sempre estar rodeada. Eu penso que talvez esse seja até um aspecto da vida quando a gente avança na idade, é aprender a lidar com uma solidão, que é diferente de você viver solitário, uma solidão forçada, uma solidão que desconecta, né? Que deixa você na angústia. E acho que isso acontece hoje com mais frequência, inclusive. Você dava o exemplo de algumas pessoas que ficavam sozinhas em suas casas, e a gente vê que nas grandes cidades, Grande Curitiba, isso acontece cada vez mais. As famílias são menores, as famílias se pulverizam a pessoas várias, né? Por exemplo, filhos e filhas formam suas famílias, vão viver em outras cidades, em outros estados, em outros países, né? Vamos dizer assim, as conexões ficaram mais fragilizadas.
E é um novo contexto. Então, não se trata, a meu ver, obviamente, de voltar ao que era antes. Esse é o mundo que a gente tem. Então, a pergunta é como, nessa experiência, a gente promover conexões. Eu gostei dessa ideia de pensar a comunidade cristã como um espaço de conexão, um espaço de encontro, que não é fácil, porque também, eu vou dar o meu exemplo, eu tenho a comunidade, mas a gente às vezes vai em outras missas, né, por horários, facilita, então a gente não está sempre no mesmo horário, na mesma missa, vendo as mesmas pessoas. É muito comum a gente ir em missas, como você falou, a gente vai, senta, cumprimenta mal, mas não conhece as pessoas. Então, a pergunta é como a gente lida com isso. E pensando nas pessoas mais idosas, essa é uma preocupação ainda maior, porque elas têm menos relações. Mas acho que é para mim, viria assim, é como lidar com a solidão, mas ao mesmo tempo sem perder as conexões, sejam elas familiares, que hoje já também estão balançadas em muitos casos, seja na comunidade, em nosso caso na comunidade cristã, né, numa paróquia, numa comunidade menor, em que as pessoas possam contar umas com as outras. E acho que essa é uma questão, não é só conhecer, é poder contar, saber que alguém está lá, pode me ajudar, alguém pode me ouvir. Acho que isso cria vínculos, e esses vínculos são fundamentais na vida. A gente falou aqui de criar conexões, a gente está falando de cuidado e ternura entre as gerações, a gente já permeou vários ambientes, a comunidade fragilizada que precisa ser fortalecida, a faculdade, de pessoas que estão se preparando para um ministério onde vão ser cuidadores, né, de outras pessoas. Tem uma perguntinha aqui sobre a importância dos avós de Jesus, e a gente vai falar um pouquinho de São José e de Nossa Senhora, mas eu vou deixar ela um pouco para o final, para a gente fazer um encerramento assim um pouquinho mais celebrativo e trazendo esses exemplos. Mas vamos encerrar esse bloco com a pergunta do professor João. Como é que nós podemos criar mais conexões verdadeiras, conexões que de fato façam a gente conhecer as pessoas, conhecer pelo nome, saber o que aconteceu, né? O professor Felipe trouxe um exemplo aqui de um seminarista. Mas, assim, o que está acontecendo na sua história? O que você tem para contar de novo, né? Aquela pessoa que às vezes deu tanto do seu tempo para a comunidade, por onde que ela anda? Então, a gente fica com essa pergunta e a gente fala assim para você catequista, para você líder de comunidade, para você que é estudante de teologia, quem sabe, ou de outro curso, né? Como é que você pode criar conexões? E eu deixo um recadinho nesse bloco. Você quer aprofundar esse tema? Vai lá no site do Centro de Defesa, baixa o nosso material. A gente tem dicas de séries, de filmes, de livros. E para você aprofundar essas conexões e como elas podem se tornar mais verdadeiras. Também pode conhecer melhor os cursos do Farol 1817, dos nossos parceiros, a PUC Paraná e também a Diocese de São José dos Pinhais. A gente volta já. Esse é o podcast Cuidadores de Esperança e nós estamos falando de cuidado e ternura entre as gerações. Professor João, professor Felipe já trouxeram vários exemplos de caminhada. Eu estou gostando muito dessa conversa, eu espero que vocês também. E a gente quer trazer aqui a lembrança de uma figura que acredito que para todos nós foi um grande exemplo de quem cuidou e de quem trouxe esperança. Não só para as pessoas idosas, mas para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, que foi o Papa Francisco, que escreveu muita coisa, que falou muita coisa, que criou datas importantes, né, para os avós, para os idosos, e que também é alguém que expressa essa dinâmica de esperança no cotidiano. Então, como é que a gente pode falar, vamos dizer assim, na linguagem do Papa Francisco, de revolução da ternura para as comunidades de hoje, para as pessoas de hoje? Professor Felipe. Acho que a última encíclica que o Papa Francisco deixou, né, de Lexit Nos, ele nos amou, sobre o coração de Jesus,
pode ter umas pistas interessantes para isso, né? Principalmente o primeiro capítulo dela, que é todo sobre sobre o coração como sede da pessoa como um todo, né? Como uma maneira de enxergar as coisas, a maneira que as escrituras nos ensinam, que a tradição cristã nos ensina, que não reduz a pessoa só ao aspecto cognitivo, ou mesmo só um sentimentalismo, mas a pessoa toda, né? Com seus sentidos, o corpo, o afeto, também a razão, a clareza, né? E aí, quando a gente pensa nesse termo revolução da ternura, a gente está pensando justamente numa capacidade de ter coração e de viver com o coração as relações que a gente tem, né? Eu falava antes desse problema de polarização e disputas e divisões, etc., né? Francisco sublinhava sempre, e isso está presente nessa ideia de revolução da ternura também, que a realidade é mais importante que a ideia. Muitas vezes essas divisões, elas acontecem num campo das ideias, num campo ideológico, e elas se tornam feridas quando elas fecham os olhos para um campo que é muito mais existencial, concreto, encarnado do que esse campo ideológico, né? Então, Revolução da Ternura, acho que é aprender também a se relacionar com o olhar, com as mãos, com a pele, com a capacidade de se abrir para o outro, de ter uma existência hospitaleira, a existência do outro na sua completude, né? Professor João trouxe o exemplo da mãe dele. Como é que o senhor vê na sua vida essa dinâmica de revolução da ternura, professor João? É interessante o termo revolução, né? Porque revolução normalmente é uma mudança completa. Inclusive, muitas vezes se liga essa palavra, inclusive, a uma violência. E quando você aproxima a revolução de ternura, há um certo paradoxismo aí, né? Porque, aparentemente, ternura seria um abafamento. E me parece que dizer revolução da ternura é mudar aquilo que está posto hoje. Está posto aí, a gente fala da polarização, está posto uma indiferença, está posta uma maneira de as pessoas agirem que é cheia de violência nas palavras, nos gestos, na forma de tratar. Então, dizer que temos que revolucionar as nossas relações, revolucionar a nossa vida a partir desse paradigma da ternura é muito significativo. E o que é ternura? O que a gente fala aqui? O que é ternura? Terno é um desarme. Quando a gente desarma as nossas ideologias, dos nossos preconceitos, da nossa forma de ver o outro, quando a gente desarma, a gente é capaz de agir com ternura. A gente é capaz de ver o outro a partir dele mesmo. É capaz de buscar no outro uma compreensão, o que normalmente a gente não faz, porque a gente vai com o nosso jeito e impõe a nossa forma de ver. Na revolução da ternura, não. A gente se dirige ao outro a partir daquilo que ele é. A gente procura entender, escutar. Então, me parece, e estou dizendo isso porque o Papa Francisco várias vezes insistiu nesse ponto, e me parece importante. Então, nós temos um desafio de dizer para as pessoas que é preciso ter um jeito diferente, uma mentalidade diferente, um coração diferente. É possível isso. Para pegar um exemplo do cotidiano, que a gente sempre fala no trânsito, há muita violência, não há ternura no trânsito. A gente parece que já entra numa dinâmica de responder automaticamente, de revidar, de não aceitar. Para quê, né? E isso acontece nas relações humanas em todos os espaços, inclusive eclesiais. Então, trocar, mudar, né, ter uma nova atitude,
me parece que é uma revolução bem mais profunda, bem mais significativa, e eu diria até mais difícil do que muitas das revoluções que já aconteceram na nossa história. Uma revolução que convida a gente a se desarmar de ideologias, de opiniões, às vezes de muita coisa que a gente carrega na nossa história, né? Que a gente aprendeu que era daquele jeito e tinha que ser para sempre, né? É um processo. E o Papa Francisco nos ensinou muito bem a viver os processos e ter paciência com as crianças, com os jovens, com os idosos, com aqueles que estão começando, quem sabe, assim, a ter essa abertura de ternura na sua vida. Então, eu acredito que o convite dele é esse também. Então, eu agradeço as falas de vocês e eu trago aqui também, como para a gente já dar um impulso para um próximo bloco, as figuras que a gente pode ter na tradição da igreja, na história da igreja, na Bíblia, como São Joaquim Santana, São José, Nossa Senhora, como pessoas que trazem também assim essa dinâmica de realidade. Como é que a gente pode agir? A gente volta já para um próximo bloco e vamos falar das figuras, né, que podem nos ensinar também a viver essa dinâmica. A gente volta com o podcast Cuidadores de Esperança e só para você não esquecer, esse projeto é uma produção do Centro Marista de Defesa da Infância com outras parcerias, PUC Paraná, Diocese de São José dos Pinhais, Farol 1817 e outros parceiros também que estão conosco nessa dinâmica de prevenção. E a gente está falando de prevenção, ternura, cuidado entre as gerações. Acabamos de falar do Papa Francisco e da importância que ele teve também. A gente estava aqui no intervalo também falando de outras coisas que merecem um outro episódio, quem sabe uma outra série para falar só do Papa Francisco. A Sofia já olhou ali para a gente, dando ok que talvez seja possível. Mas vamos continuar falando do cuidado entre as gerações. E aqui a gente gostaria de trazer um pouco das figuras de pessoas que podem servir para a gente também, biblicamente, na tradição da igreja, na história, como figuras importantes de cuidado, de ternura. São José, Nossa Senhora, São Joaquim Santana, os avós de Jesus, que muita gente tem muito carinho, né? Eu lembro que lá no Ceará o povo não chama Santana, chama Senhora Santana. Assim, é um outro jeito de chamar, um carinho muito grande. Então, como é que vocês veem essas figuras que hoje, para nós, assim, vamos dizer assim, na devoção, devocionalmente, são também testemunhos e pessoas que podem nos inspirar no cuidado entre as gerações? Professor João. Estou lembrando de duas coisas, depois podemos falar de outras. Sim. A primeira uma imagem que foi pintada por alguns artistas, sobretudo do Renascimento, século XVI, que aparece que seria Santana, no joelho de Santana, Maria, né? E o menino Jesus. Então aparecem as três gerações numa Legal. convivência, né? É lógico que é uma imaginação. Nós não temos biblicamente, nem nos evangelhos, nenhuma cena assim. Mas somos chamados a imaginar, né? É uma imaginação muito, muito rica. Então, essa relação é muito importante. E uma coisa que a gente sabe da tradição bíblica, que passou também para nós, que vem do judaísmo e que passou para nós, é essa ideia do cuidado das gerações e da atenção que se dá à casa. Então, as orações, por exemplo, são dirigidas e com participação de toda a família dentro da casa. Quando se celebra, por exemplo, o Shabat, toda a família participa do Shabat. E para nós isso é muito significativo. Eu queria trazer uma outra imagem do Novo Testamento,
porque é uma curiosidade, não existe uma palavra em hebraico para avô, avó, né? Se fala pai do pai, mãe da mãe, né? Mas na segunda carta a Timóteo, aparece tanto o termo neto, neta, quanto avó. É o único caso, só aparece ali no Novo Testamento. E quem escreve a carta a Timóteo chama atenção para ele, lembrando da avó dele, Loide. Então é a única avó citada no Novo Testamento, a avó de Timóteo e da mãe, Eunice. Então, dizendo, as duas foram responsáveis pela fé desse Timóteo, garantiram a fé do Timóteo. E eu penso que é um pouco a experiência nossa, minha, imagino que de vocês também, de muitos que nos escutam, nos ouvem, que é essa fé que vai sendo passada de geração. Então, é algo que... Estou falando da fé com todos os valores, com tudo aquilo que significa. Então, penso que quando olhamos para Maria e José, Santana, São Joaquim, estamos falando dessa experiência de fé que vai sendo transmitida. E que volta, porque eu recebi, eu volto a quem foi a fonte dessa fé para cuidar também. Então, passo a me preocupar em cuidar de quem me cuidou um dia. E acho que essa dinâmica da vida era importante a gente não perder. Eu ser cuidador de quem me cuidou, ou daquelas pessoas que ajudaram a cuidar de mim. Que linda sua experiência. E a gente trazer essa dinâmica da tradição do Novo Testamento também, que traz essa experiência concreta, né, pra gente. E a arte que inspira também a gente a imaginar, quem sabe, como tenha sido essa convivência em família, né? Então, professor Felipe, por favor. A gente tem essa carga bem afetiva, né, nas representações da Sagrada Família ou da Senhora Santana, né? São Joaquim e Santana, que na iconografia oriental geralmente são representados num abraço, num beijo mesmo, né, os dois juntos. E acho que essa carga a gente até consegue aprofundar ela num sentido até inesperado, assim, quando a gente olha no texto bíblico como aconteciam essas relações, né? Porque a gente vê uma realidade que não era tão romântica assim, né? Uhum. E que diz muito pra gente também como ali nessas relações entre Maria, José e Jesus desempenha um papel muito grande a capacidade de entender e dar espaço para o outro como ele é, que é uma questão importante quando a gente pensa na vida familiar, né? Porque muitas vezes a tentação que acontece na vida das famílias é a gente quase que engolir a existência do outro, né? Se impor sobre a existência do outro. Pais, filhos, irmãos, etc., né? E ali a gente vê um José que precisa passar por uma crise até conseguir acolher de fato Maria e Jesus com a história que aconteceu na vida dela, né? A gente vê Maria e José que diante de Jesus precisam também quase que dar um passo para trás e entender o que existe de específico naquele menino, como no episódio dos 12 anos no templo, né? As coisas não são tão suaves assim naquela família, né? Tudo passa por esse momento de crise, como a gente passa nas nossas famílias, em que a gente aprende a dar espaço para o outro como ele é, com a identidade que ele tem. Até Jesus, né? Que nas bodas de Caná, Maria pede para ele ajudar ali a situação do casamento sem vinho, e ele fala, não, mas minha hora não chegou ainda. E bota um limite. Mas aí ele mesmo cede e faz. Mesmo que a hora dele não tenha chegado. Mas abre espaço para essa intervenção que antecipa a hora, né? E essa é uma habilidade importante na vida familiar, né?
Eu gostei Por favor, professor. Eu gostei que o professor Felipe tenha trazido esses temas, porque, de fato, eu falei, né, Joaquim e Santana não aparecem na Bíblia, vem da tradição, e é uma bonita tradição. E, de certa forma, vem para cobrir uma lacuna dos próprios evangelhos. Marcos, por exemplo, não traz nada, não fala de Maria, fala da mãe, né? Tua mãe está aqui, e tem aquela resposta famosa de Jesus, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs, são os que estão aqui, na verdade, os que me seguem, né? Que ouvem a palavra. É lógico que a gente vai dizer, Maria ouviu a palavra e tudo mais, mas a relação nos evangelhos não é uma relação mesmo tranquila, mas ela é significativa. Ela não é tranquila, mas ela é significativa. E é interessante que João também, Jesus não chama Maria de mãe, chama de mulher. Nos dois relatos que a gente tem, né? Mulher. Mas é significativo também no segundo, que Maria, eis aqui tua mãe, eis aí teu filho, né? Jesus fala, e desde aquele momento Jesus toma, João, o discípulo amado, toma Maria consigo, leva consigo. Os evangelhos, então, não querem dar uma visão idílica, mas acho que muito concreta do que significam essas relações. Então, também com isso a gente aprende. Acho que legal ele ter problematizado, né? Para não dizer que toda relação... Nem toda família tem essa tranquilidade toda. Acho que nenhuma família. Nenhuma família, exatamente. A gente olha a imagem ali, tão bonito, cercado de nuvenzinhas, né? Em tons pastéis, né? Maria, José e Jesus. E às vezes a gente assume como um ideal que é inalcançável, mas que é imaginário. Porque quando a gente desce para o texto bíblico... é outra dinâmica que aparece. A gente encontra nas entrelinhas, né, que é muito mais parecido com a nossa realidade do que a gente imagina. Eu acredito que são essas figuras que devem nos inspirar mesmo. E a palavra de Deus, assim, deve ser interpretada de fato com essas nuances, assim, de que, olha, não era tão simples, não era tão amigável, mas tinha também seus conflitos e procuravam soluções juntos. Eu acredito que essa é a dinâmica da palavra de Deus, né? Encontrar soluções. E aí a gente volta na nossa primeira conversa. Como que cria conexões com a comunidade quando tem esse tipo de relação? Que precisa fortalecer conexões e etc. Eu queria fazer um convite para você que nos acompanha. Escute esse podcast novamente, com papel e caneta na mão, porque aqui a gente trouxe dicas maravilhosas e não só... nós trouxemos experiências de pessoas assim que são, com certeza, pessoas que vão acrescentar muito na sua vida, né? Não só com as suas experiências de trabalho, de missão, mas, de fato, com aquilo que vocês trouxeram da vida de vocês e que pode ser acrescentado na vida de outras pessoas. A gente está falando aqui com catequistas, lideranças, pessoas que estão também em busca de, olha, como é que a gente pode melhorar a convivência com a avó? Eu tenho uma avó de 88 anos, né? E aí ela era cuidada por uma tia, minha tia morreu antes da minha avó, e minha mãe assumiu esse papel. Então, é toda uma dinâmica familiar que muda por causa de uma pessoa. Então, assim, talvez essas luzes que a gente trouxe aqui possam servir de inspiração para alguém, né? Então, aprofunde os materiais, baixe lá os materiais que a gente tem para aprofundar. Assista um filme que a gente indicou, ou 2 ou 3, quem sabe, né? Os livros também que a gente indicou para essa temática e, com certeza, vão ajudar você e a sua comunidade. A gente vai para um bloco final daqui a pouquinho, enquanto você entra aí no site do Centro de Defesa, do Farol, e a gente volta já. O podcast Cuidadores de Esperança está chegando ao fim. Esse episódio só, gente, não é o podcast todo.
Mas assim, eu já estou com o coração assim, bem aquecido com essa conversa e eu acredito que ela podia ser prolongada para outros momentos, quem sabe. Mas eu vou trazer aqui como um encerramento e convite também para vocês, se vocês pudessem resumir em uma frase a missão dos avós, das pessoas idosas na vida da igreja, qual seria? Essa é uma pergunta. E a outra, um convite. Que convite vocês gostariam de fazer para quem nos ouve, para viver melhor essa aliança entre as gerações? A gente já falou bastante disso, mas vamos trazer assim um resuminho para quem de repente chegou agora no podcast, ainda não escutou todo. Claro, vai voltar no episódio, vai ouvir de novo, e a dica lá de anotar as frases mais fortes também ficam aí. Mas assim, como é que a gente pode resumir? E como é que a gente pode também colocar em prática? Pensando no que dizer, eu fiquei pensando, permita-me pegar de novo o exemplo da minha mãe. Sim. Porque uma coisa que eu vejo nela com clareza é que ela não assume para si a verdade, não assume para si toda a responsabilidade. Ela sabe que ela está passando. Ela sabe que são as novas gerações que estão chegando. E não é problema. Então, eu deixaria essa mensagem. Digam para as novas gerações que eles são esperança, que eles são capazes de serem portadores dessa esperança, cuidadores. São eles que agora têm que tomar à frente esse mundo, os desafios que esse mundo está apresentando. De alguma forma, eu já me incluo, né? Nós mais idosos, vamos ficando na retaguarda, ajudando, né? Acolhendo, sendo suporte. Acho que essa é uma relação saudável. Não cabe aos mais idosos tomar o lugar dos mais novos. Assim como não cabe aos mais novos jogar fora aquilo que foi construído simplesmente porque mudou tudo. Acho que essa relação, essa clareza, né? essa humildade de reconhecer o espaço de cada um nessa dinâmica da vida, na dinâmica das comunidades, é muito importante. Então, aos mais novos, acolham os mais velhos. Aos mais velhos, encham de esperança os mais novos para que eles continuem esse caminho. Anotaram aí a dica do professor João? Muito obrigada, professor. Professor Felipe. Acho que isso que o professor João falou vai bem na linha daquilo que o Papa Francisco enfatizava nesse tema, né? Que foi um dos grandes temas do pontificado dele, que ele voltou muitas vezes, né? A relação entre a geração dos mais velhos e a geração dos mais jovens, né? Ele gostava de citar um versículo do profeta Joel, que diz: derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E como que os jovens, dizia o Papa Francisco, precisam receber os sonhos dos mais velhos. E os mais velhos precisam abrir espaço para as visões dos mais jovens, né? Uma juventude que não é capaz, como diz o professor João, de acolher aquilo que foi transmitido, tem a raiz muito superficial, né? Mas também uma geração, né, idosos que não sejam capazes de reconhecer o novo, também acabam se enfraquecendo. Essa troca entre as gerações era aquilo que o Papa Francisco enfatizava, né? A gente falava num dos intervalos sobre o próprio método do Papa Francisco para fazer as coisas, né? Tem um desses eventos bem próprios dele que me vem à mente, que é aquele documentário que se chama Amém, Perguntando ao Papa, acho que é do Disney Plus, que é uma situação muito atípica, né? Que o Papa Francisco se coloca na situação de conversar com um grupo de 12, 15 jovens numa conversa sem script, sem briefing, sem pauta, numa total liberdade, numa horizontalidade assim chocante, uma coisa que a gente não imaginaria um Papa fazendo 15 anos atrás, né?
de se expor assim, a indagações, a questionamentos, a cobranças até da parte de jovens, alguns que frequentam a igreja, outros bastante afastados, enfim, jovens com várias histórias, né? E que no final desse documentário, dessa conversa, não é que ninguém sai por cima, sabe? Fica exposta assim a fragilidade tanto dele quanto dos jovens, assim, o que existe de limite em cada um, né? Mas para que aconteça isso que o professor João falou, de conseguir comunicar os sonhos e pegar o bastão e tocar para frente, é preciso que exista esse confronto, esse diálogo, esse espaço onde se possa haver uma conversa, onde se possa haver essa troca que o Papa Francisco enfatizava tanto, né? Ai, gente, criar espaços para que isso tudo aconteça, acho que é o nosso desafio. Né? Então, eu estou muito agradecida por essa conversa, muito mesmo. Acredito que vai acrescentar muito na minha vida, como vai acrescentar na vida de quem está ouvindo a gente, de quem está vendo a gente. Né? E eu espero que muitas pessoas nos escutem as palavras que vocês trouxeram, que resgataram de toda a experiência, tudo aquilo que vocês vivem na vida. Acho que é muito importante. E eu queria lembrar que o projeto Ecos de Proteção, ele é um projeto que fala de prevenção. E aí, quando a gente trouxe essa ideia de trabalhar temas do jubileu para falar de prevenção, a gente de repente abriu um leque de que prevenção pode estar em todos os lugares e em todas as linguagens para falar com todas as pessoas. E eu acho que isso da gente falar de avós, de idosos, de gerações, eu acho que vai ser bem legal para abrir um pouco a mente de que a gente precisa cuidar um do outro independente da fase da nossa vida, né? Então, para mim, fica essa lição, né? O cuidado, a conexão que tem que ser fortalecida, mas também de entender onde que eu estou dentro dessa linha do tempo, da vida. Né? Então, acredito que para todo mundo vai ser assim. Eu agradeço as palavras, agradeço os nossos parceiros, nossos amigos que estão aqui no estúdio, a Sofia, o João, e que fazem esse podcast acontecer. Você tem aí outros episódios para você maratonar. Tem um que a gente fala de juventudes, outro que a gente fala com os operadores de justiça, outros que a gente traz assim a dinâmica do mundo da saúde, da comunicação. Então, tem muita coisa legal para você aprofundar. E lá no site do Centro de Defesa você pode baixar esses materiais para você aprofundar com a sua comunidade. Obrigada, gente. Até a próxima.